que vem fazendo um trabalho de muita paixão, de muita competência, entusiasmo. Uma das metas é investir no professor. No que vem nós teremos, aliás, esse ano já nós teremos mestrado de professores, núcleos de capacitação, um conceito de trabalho com as famílias. Hoje nós temos um mundo em que os pais não sabem como educar os filhos, né? A questão das drogas, a sexualidade, a questão dos problemas ligados à afetividade, a dificuldade de aprendizagem. Então a gente começa uma escola de família, trazendo os pais para a escola. Há um outro programa fantástico de abertura de todas as escolas do estado, a 6.100 finais de semana. Tudo isso para que cada vez mais a escola deixe de ser um local em que se passa instrução. Isso é muito pouco para a escola, mas um centro de educação, né, em que esse aluno possa desenvolver todas as suas potencialidades e sair melhor da escola do que ele chega na escola. Quem acompanha o trabalho da Assembleia Legislativa sabe que um grande número de projetos são voltados para essa área, principalmente no que diz respeito à escola em período integral e também ao ensino profissionalizante, técnico e profissionalizante. O governo tem trabalhado nisso, tem discutido isso? Eu acho que o ensino integral é um desafio e é um objetivo de todos nós. A questão é a questão financeira, orçamentária. Como é que a gente consegue, com 6 milhões e 100 mil alunos, dobrar praticamente o custo da educação? Hoje São Paulo não tem condições de fazer isso, mas é uma meta interessante. Eu acho que se nós conseguimos abrir as escolas no final de semana, ocupando os pais, ocupando esses jovens, é um caminho bastante instigante já. E com relação ao ensino profissionalizante, vem crescendo, né? A Fundação Paula Souza, o Centro Paula Souza cresceu muito esse ano. As FATECs inauguradas e autorizadas pelo governador mostram essa preocupação com uma educação para o trabalho que seja ágil, que seja concreta, que possa atender uma demanda. A gente sabe que para resgatar a dignidade de uma pessoa é preciso dar trabalho, né? E o mercado muda muito, o mundo é muito ágil. Então esses cursos da Paula Souza, específicos em áreas de trabalho, têm sido um grande sucesso no estado de São Paulo. Eu acho que tudo isso vai trazendo um conceito do que significa educação, né? Na verdade, o grande projeto educacional desse governo é que São Paulo é uma escola, né? Toda São Paulo tem que ser um processo educativo, nos menores detalhes. Às vezes a gente se preocupa com o ensino de matemática, de português e se esquece de que um aluno não deve jogar lixo no chão, uma pessoa não deve fazer isso, a educação do trânsito, a educação para que não haja preconceito de nenhum tipo, né? Nem religioso, nem ideológico, nem de classe social, nem de gênero. Tudo isso vai formando uma sociedade. A gente está participando de um ato bonito democrático do governador Geraldo Alckmin aqui, do presidente, que é de um outro partido, e o próprio governador coloca de que a questão da administração pública não é uma militância política, né? Mas é uma responsabilidade. Então, preconceito de nenhum tipo. Um Estado organizado, né, um povo educado para que possa viver em harmonia. Muito obrigada pela entrevista. Feliz Ano Novo, secretário, que o senhor consiga atingir aí todas as suas metas na Secretaria da Educação. A Assembleia Legislativa conta com 94 deputados estaduais. Hoje, se não me engano, de 16 partidos diferentes, eram 14, vão assumir no dia 15 de março 94 deputados de 16 partidos, um deputado reeleito do PSDB, deputado Vaz de Lima, que entende tudo de orçamento, preside a Comissão de Finanças e Orçamento, acompanhou, foi uma coisa tranquila esse ano, a gente acompanhou toda a tramitação, foi uma discussão ampla, mas foi uma votação tranquila. Quais são as expectativas para esse ano que começa? A gente sabe que o seu novo mandato começa a partir do dia 15 de março, mas o ano começou hoje, deputado. Quais são as expectativas? Bom, em primeiro lugar, muita esperança, não é? Acho que ninguém tem o direito de entrar num novo ano sem o sentimento da esperança. E o Brasil, que está fazendo essa mudança no governo federal e nos governos estaduais, tem que redobrar essa esperança. Então, a primeira coisa que gostaria de dizer é que estou entrando no ano de 2003 com o coração cheio de esperança, muito animado, muito desejoso de que o país de fato dê certo, né? Eu sou de um partido que não ganhou o governo federal, sou do PSDB, nós ganhamos aqui em São Paulo, mas nem por isso deixo de ser brasileiro e extremamente confiante no futuro do país. O discurso do governador Geraldo Alckmin reflete exatamente o que nós do PSDB sentimos. Ninguém vai jogar contra, ninguém vai trabalhar contra, pelo contrário, tudo que pudermos fazer em São Paulo para que o Brasil dê certo, nós faremos. Tem que ser aquela coisa mesmo, até o povo fala isso, esquecer um pouco o partido político, né, a coisa partidária e olhar mesmo para o bem comum, para a qualidade de vida da população. O senhor disse, um governo do PT
né, federal, o governo do PSDB em São Paulo. Você acha que vai ser uma relação tranquila? Mesmo que se fale agora, mas dentro da noção de política. O senhor que é político há muito tempo, sabe que as coisas não funcionam tão bem assim. A gente tem questões de obstrução aqui na casa, tem discussões mais acirradas. Como é que o senhor acha que pode ser isso? Não, na verdade, eu primo pela democracia. A democracia pressupõe uma situação e uma oposição que até precisa fazer o papel crítico no sentido de construir, no sentido de ser o contraponto dessas coisas. Não é jogar contra, mas é ser a lucidez do processo. Quer dizer, a experiência mundial demonstra, em todos os países e em todos os níveis de governo, que a unanimidade é burra. É preciso que haja pessoas que divirjam, que discutam de forma diferente as ideias, para que haja um amadurecimento do processo. E é isso que nós vamos tentar fazer com toda clareza, não é? Jogando a favor e não contra, mas apontando aqui ou acolá aquilo que nós, evidentemente, não concordamos. Muito obrigada, feliz ano novo. Eu vou aproveitar também a presença aqui em plenário do deputado federal, foi deputado federal José Aníbal, presidente nacional do PSDB. Feliz ano novo. Tudo de bom. O que o PSDB espera em 2003? A partir de agora, 1º de janeiro, vamos dar mais um passo, né, na vida política brasileira. O que o senhor espera? O que o PSDB espera? Eu tenho muito boas expectativas. Eu acho que o presidente que toma posse hoje, o presidente Lula, amadureceu muito nesses últimos meses e entendeu que aquilo que vem sendo feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente na área econômica, deve ser preservado. E o compromisso dele nessa matéria tem sido reiterado. Além disso, ele, desde o dia da eleição, que afirmou o seu compromisso com as reformas tão importantes para o Brasil, previdenciária, tributária, política, sindical e trabalhista. E nisso ele terá a nossa colaboração. Nós, PSDB, que somos agora um partido de oposição no plano federal, vamos colaborar com o governo do presidente Lula para que ele possa realizar essas reformas. Aliás, o PT está aderindo a elas agora. Nós estamos aderindo a elas faz 8 anos. O fato de eles estarem aderindo agora é bom. E nós queremos colaborar para que eles façam. Até porque tivemos dificuldades em fazê-las muito em função da atitude do próprio PT. Mas agora, se estão aderidos, vamos lá. Por isso eu prevejo que o Brasil começa a ter um ano promissor com essa postura do novo governo. No plano estadual, eu acho que os paulistas, todos nós, podemos esperar um governo muito bom, um governo, eu diria, excepcional, do governador Geraldo Alckmin, com conceitos que já estão hoje enraizados na administração pública de São Paulo. A sociedade reconhece esses conceitos de probidade, de competência, de boa gestão, não é? Financeira, administrativa, e, de outro lado, uma grande sensibilidade para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. De modo que eu tenho muita expectativa que São Paulo, daqui a um ano, nós vamos poder constatar que vai estar melhor e melhor para os paulistas e as paulistas. A gente nota, deputado, o senhor que ficou em Brasília há muito tempo, a gente nota um clima de transformação, mas uma transformação que vem com essa questão da continuidade, como o senhor colocou, da necessidade de reformas, de uma nova visão do PT. Hoje o PT que vai do lado do governo, assim, sobre a questão do salário mínimo, sobre a questão do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, nota que ser governo é uma coisa, ser oposição é outra. Isso ajuda São Paulo? Quer dizer, porque a gente vai ter aqui em São Paulo, Assembleia, PSDB, situação, e lá em Brasília o PSDB, oposição. Como é que fica isso, politicamente falando? Mas ajuda. Eu acho que você colocou uma questão importante. Eu disse há pouco a nossa preocupação e o nosso interesse em que se leve adiante as reformas. A reforma da Previdência, por exemplo. A reforma da Previdência se faz necessária porque o governo já não aguenta mais bancar o déficit previdenciário. Este ano ele foi de 53 bilhões de reais. Metade governo federal, outra metade governos estaduais. A parte de São Paulo nesse déficit é 7 bilhões. Então, se fizer reforma no plano federal, e nós queremos que seja feita, vamos ajudar, colaborar, trabalhar para isso, queremos fazer também reforma no plano estadual. Então é possível, embora sejamos oposição ao governo
PT, no plano federal, nós vamos estar junto com eles na reforma previdenciária. E embora eles sejam oposição a nós, aqui em São Paulo, queremos que eles estejam junto conosco nessa reforma. Quer dizer, é trabalhar a favor do Brasil, a favor das finanças públicas, para que os governos possam cada vez mais atender quem mais precisa do governo. As maiorias mais carentes, na saúde, na educação. Então, o que se quer fazer não é para prejudicar ninguém, é para acrescentar qualidade ao gasto público, no sentido de atender cada vez mais um número maior de pessoas. Acho que essa colaboração, do ponto de vista político e administrativo, vai acontecer e é bom para o Brasil que ela aconteça. E o PSDB em 2003? Já tem se conversado sobre o partido para o começo desse ano e para os trabalhos que virão? Olha, ainda não. Vamos começar agora, né? Agora, hoje se encerra um período, né? O PSDB, 8 anos do governo, plano federal. A partir de amanhã a gente descansa um pouco e aí começa a conversar. Foi um prazer estar falando com vocês aqui, sobretudo no dia 1º do ano. Grande ano para todos nós. Para o senhor também, e frente à presidência nacional do partido, que é o Partido Grande, e que tem aqui o governador do estado de São Paulo. Tudo de bom. Muito obrigado. Eu vou aproveitar e conversar também com o deputado Dorival Braga, ele que é do PTB, segundo o secretário da mesa diretora da Assembleia. Opa, chegou aqui o deputado Dorival Braga. Bom. Que deixa a Assembleia, já fez mais ou menos a sua despedida, mas deixa no dia 15 de março, ainda tem chão aí para trabalhar. Geraldo Alckmin no governo. Né, uma cara nova porque de repente parou-se aquele Mário Covas, Geraldo Alckmin, como disse o presidente Walter Feldman. Expectativa, o senhor como cidadão paulista, quais são as expectativas? Não resta dúvida que é um prazer enorme estar aqui voltando aqui à nossa imprensa, à nossa televisão da Assembleia, através principalmente de você também, e desses meninos que tanto lutam aqui por nós. Mas também a sua pergunta vale a pena, porque o carinho que o Alckmin tem pela política e também pela administração, por ser um homem honrado, por ser um homem que sabe o que diz, as suas palavras são bem pensadas, bem equilibradas, com coerência, a gente fica com certeza na esperança de termos um governo de 4 anos. Eu até disse isso ontem numa roda de amigos, que será um Brasil dentro deste Brasil. E na verdade, porque vai ser muito mais aquela máquina que puxa os vagões, vai ser muito mais porque vai dar um impulso enorme no pensamento que ele está fazendo em prol do desenvolvimento paulista. Ele quer de fato, ele quer trazer dólares, ele quer exportar, ele quer fazer, desculpe o termo telespectador, ele quer fazer o diabo para com que logicamente esse estado seja aquele estado o mais reconhecido da América Latina. Então, tenho certeza absoluta, diante da sua pergunta, que nós teremos um grande governo. 2 governos grandes que nós esperamos, sim. Esperamos que o Lula tenha um governo, porque, afinal de contas, é meu presidente. Não votei nele, votei em Serra. Mas também torço e muito por ele, serei sempre um humilde servidor da área federativa, como também de Alckmin, porque, afinal de contas, este governador merece o nosso respeito total, como também esta casa, onde aprendi a servir, também o meu respeito, porque aqui aprendi. Muito obrigada. Um feliz ano novo para o senhor, que os brasileiros e os paulistas tenham realmente essa esperança de dias melhores e acreditando tanto no governo federal quanto no governo do estado de São Paulo, né, deputado? Essa dúvida, tenho certeza que todo o povo paulista está desta forma, ansioso inclusive, para com que as mudanças sejam feitas, não somente na área federal, mas na área estadual, porque agora é governo Alckmin, agora é dele, ele tem a responsabilidade total, ele não é apenas um avalista como vice, hoje ele é, a partir desse instante, o governador de todos os paulistas. Muito obrigada pela entrevista. Nós vamos agora com o repórter Jorge Machado, que vai acompanhar a entrevista coletiva que vai ser concedida pelo governador Geraldo Alckmin aqui no subsolo da Assembleia Legislativa. É com você, Jorge. Entrevista coletiva que ainda não começou, ela está para começar. Nós já estamos falando ao vivo aqui do subsolo do Palácio 9 de Julho, a sede do Poder Legislativo Paulista. Aqui todos os jornalistas já postados, os principais veículos de comunicação do estado de São Paulo, os jornais, as revistas, as TVs também com links, vão fazer a transmissão dessa entrevista coletiva ao vivo. As rádios, as principais rádios de São Paulo e do interior também aguardam a presença do governador. O governador vai chegar por elevador privativo
Legislativo, o elevador que serve a presidência da casa. Ele deve descer acompanhado do deputado Walter Feldman para uma entrevista coletiva que deve durar em torno de 20 minutos. O governador deve referendar alguns pontos que ele já falou em seu discurso. Nesse momento o elevador acaba de abrir, mas ainda não é o governador. São os secretários que estão chegando, a gente pode ver daqui, o secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, o novo secretário da Agricultura e Abastecimento, que é o deputado Duarte Nogueira, que vai assumir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Lembrando que os secretários devem tomar posse amanhã. E o governador Geraldo Alckmin vai fazer uma breve entrevista coletiva, durando em torno de 20 minutos, porque ele também vai a Brasília para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembramos que essa cerimônia de posse foi bastante sóbria, uma sobriedade espartana, se pode falar, e o rigor do protocolo foi o que marcou esta cerimônia de posse do governador Geraldo Alckmin e do vice Cláudio Lembo. O governador saiu do palácio pela manhã, pouco depois das 9h30 da manhã, uma comitiva em carros escoltados por batedores da Polícia Militar. Quando eles estavam chegando já próximos aqui do Palácio 9 de Julho, a sede do Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, os batedores de moto foram substituídos por policiais militares da Cavalaria, do Regimento 9 de Julho da Polícia Militar de São Paulo. Já na Assembleia, o deputado Walter Feldman, do PSDB, o presidente da mesa diretora, recepcionou na rampa o governador Geraldo Alckmin, no hall monumental. Depois, já no plenário Juscelino Kubitschek, houve a entrega dos diplomas e a declaração de renda do governador e do vice, que foram para uma sala à parte, e logo depois aberta a sessão, tanto o governador quanto o vice foram convidados para integrar a mesa. Nesse momento a gente já pode observar, chegando por aqui, o vice Cláudio Lembo, que acabou de tomar posse como vice-governador. Ele já está chegando aqui, ele vai acompanhar o governador na entrevista coletiva. O cerimonial já deixou tudo pronto, não há possibilidade do governador, de pessoas, mesmo deputados, convidados, secretários, passarem no caminho que já foi destinado aqui ao governador. O governador está chegando neste momento aqui, como sempre, cumprimentando todas as pessoas, ele acompanhado da dona Lu Alckmin, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade. Nós vamos acompanhar a partir de agora ao vivo a entrevista coletiva do governador Geraldo Alckmin, que acaba de receber posse aqui no Palácio 9 de Julho, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele já está a postos, acompanhado inclusive do presidente Walter Feldman. Vamos acompanhar agora a entrevista coletiva. Os jornalistas já estão postados. Pois não. Governador, bom dia. Bom dia, governador. Marco Antônio Sabino, TV Globo. Primeira pergunta é a seguinte: o senhor montou um secretariado que, segundo alguns, tem cara de ministério, o que poderia sugerir que o senhor já pensa numa candidatura à presidência da República. Mas a eleição para presidente da República é só daqui a 4 anos. Antes disso, daqui a 2 anos, nós temos eleições para prefeitos. E no seu secretariado são lembrados pelo menos 3 nomes de eventuais pré-candidatos: o secretário de Educação, Gabriel Chalita, o secretário de Governo, Arnaldo Madeira, e o secretário de Segurança, Saulo de Abreu. Como é que o senhor vai administrar essas eventuais pretensões? Olha, primeiro em relação ao secretariado, é um secretariado à altura de São Paulo. Um secretariado cuja marca é a da competência, é a do espírito público, é a da experiência, né? Pessoas testadas aí, cada um na sua área, para fazer um bom trabalho. E agora, tomado posse, escalado o time, é suar a camisa, né? Literalmente, suar a camisa. Trabalhar e trabalhar com absoluto denodo. Em relação a eleições futuras, no governo de São Paulo, tema proibido. Não há hipótese de se discutir isso. Eu acho que nós temos que mudar a cultura política brasileira, que termina uma eleição e começa outra. Aliás, eu sempre coloquei na campanha, sou contra terceiro turno, viver em disputa política. Não, é trabalhar. Então, não há nenhuma hipótese de se discutir questão de sucessão municipal. Isso tem o seu tempo,
no tempo adequado, o partido discute, debate, ouve a sociedade e define. Em relação ao governador de São Paulo, a nossa única preocupação é fazer um bom trabalho. Eu tenho consciência da responsabilidade sob os ombros. Então, é trabalhar com absoluto rigor para fazer um bom trabalho. Não fui eleito para ser candidato. Fui eleito para governar São Paulo e governar bem. Governador, Enio Luciola, TV Cultura. No seu discurso, agora há pouco, o senhor fez referência a algumas iniciativas que devem ser descartadas por já não cumprirem mais um papel prioritário para o bem-estar da sociedade. Eu queria perguntar que iniciativas são essas, se o senhor poderia dar alguns exemplos aqui para a gente. E queria perguntar também se o senhor vai estar, hoje a gente viu tantos tucanos aí nessa festa, se o senhor vai estar com o PSDB da governabilidade do Lula ou se o senhor vai estar com o PSDB da oposição ao Lula. Não existem dois PSDB. Só existe um PSDB, cuja marca é a da responsabilidade. Como nós somos democratas, quem perde eleição na democracia fiscaliza. Quem ganha, governa. Então, no campo federal, campo nacional, o PSDB perdeu a eleição, vai fiscalizar. Agora, de outro lado, nós somos um partido que sempre teve a questão do compromisso com o país, né, da responsabilidade com a nação, com o interesse público em primeiríssimo lugar. Então, as medidas de interesse do país que estejam em discussão no Congresso Nacional, que o PSDB sempre as defendeu, reformas importantes, não há razão para se colocar contra. Eu acho que esse é um diferencial significativo. O fato de você não ser governo não exime a responsabilidade de ajudar o governo em medidas que sejam de interesse público. E, ao mesmo tempo, exercer um papel fiscalizador, que é bom também para o governo, porque você mostra o mesmo problema sob outros ângulos, de outra visão. Isso, inclusive, ajuda um bom governante. Em relação àquilo que possa estar superado, nós vivemos um novo momento, eu acho que o país tem conquistas importantes. Eu citaria a estabilidade da moeda, mas o momento é o momento de conquistado um ponto, avançar mais rapidamente sobre os demais. Eu colocaria a questão do desenvolvimento. Governador, bom dia. Eduardo Barão, Rádio Jovem Pan. Durante o discurso de posse do senhor lembrou o governador Mário Covas e também o presidente Fernando Henrique Cardoso. Essencialmente, nesta posse do senhor hoje, a imagem do senhor sempre foi muito ligada à do governador Mário Covas. Hoje, o senhor se liberta dessa imagem, efetivamente tomando posse como governador do estado de São Paulo, estabelecendo como uma figura nacional do PSDB? Eu vinha vindo para cá agora cedo, imaginando o seguinte, que de repente quem deveria me transmitir o cargo deveria ser o governador Mário Covas. Quer dizer, certamente seria para ele uma grande alegria, né? Depois de encerrar 2 mandatos, poder transmitir o cargo ao seu vice-governador e alguém que aprendeu muito com ele. O destino o tirou de nós. Temos o dever, a obrigação de praticar cotidianamente os seus bons ensinamentos, né? Princípios e valores não mudam, não são sazonais, não tem época, eles são permanentes. E esses princípios e esses valores dessa escola de política com P maiúsculo, que foi o governador Mário Covas, elas continuam no governo de maneira intocável. E agora a gente cumprindo uma nova etapa. Governador, feliz ano novo. Lucas Tavares, da Tribuna de Santos. Eu queria voltar a falar com o senhor sobre o Porto de Santos. Na semana passada eu fiz uma entrevista com o seu coordenador do programa de governo e futuro secretário de Ciência e Tecnologia, o João Carlos Meirelles. Ele me disse que é a intenção do governo de ampliar os ramais portuários no âmbito da Baixada Santista e principalmente a construção de um porto voltado para o agronegócio. E há uma informação de bastidor de que já haveria uma área definida em Cubatão para se fazer isso.
Essa é a primeira pergunta com relação ao porto. A segunda, o secretário de Transportes, Dario Lopes, disse que em uma semana, que deve estar vencendo agora esses dias, teria uma nova minuta do que seria a proposta para a regionalização do Porto de Santos, com as novas regras e novas condições para se negociar com o governo Lula. Você pode detalhar esses dois pontos para a gente? Olha, primeiro, é nossa intenção a regionalização do Porto de Santos, a exemplo de outros portos brasileiros que foram estadualizados. No caso de São Paulo, é mais do que estadualização, é uma regionalização com participação dos 3 municípios, além do governo de São Paulo, Santos, Guarujá e Cubatão. Eu acho que, de repente, se pode aprimorar esse modelo, mantendo também uma participação federal, mas o importante é o gerenciamento ser descentralizado, e é isso que nós vamos discutir com o governo que está tomando posse, com o governo Lula, que eu tenho a impressão que também defende o mesmo princípio da descentralização. Sobre o texto, a Secretaria dos Transportes tem um grupo de trabalho especificamente cuidando disso, e 2 itens nos chamaram a atenção. O primeiro é o fato de que nós, nos outros portos, quando eles foram estadualizados, o governo federal assumiu a dívida, assumiu o passivo. No caso de Santos, a nova empresa assumirá parte desse passivo, grande parte do passivo da dívida. Tudo bem. Só que estava colocado no protocolo de que, se surgirem novos passivos, novas dívidas, seriam de responsabilidade do Estado. Ora, não posso assinar um documento e amanhã surge uma dívida enorme que ninguém nem sabe e o Estado é responsável. Isso é uma coisa que nós temos que rediscutir. E a outra é o seguinte, olha, o protocolo é assinado, mas se 950 funcionários não aderirem à nova empresa, não está valendo. Também não nos parece razoável. Mas, enfim, isso vai ter que ser discutido, mas acho que nós vamos caminhar bem. O Porto em Cubatão. O Porto de Cubatão faz parte de todo esse trabalho. Quer dizer, nós queremos assumir o Porto para quê? Para expandir as atividades, para reduzir custo Brasil, para aumentar a atividade portuária, fundamental como instrumento do desenvolvimento. Mas não há nada detalhado ainda? Isso o Dr. Meirelles e a Secretaria dos Transportes depois podem detalhar para você. Obrigado. Governador, bom dia. Luciana Marinho, da Rádio CBN. O senhor, no discurso, elegeu 4 esferas que pretende atuar e citou ações na área social, mas não pontuou que ações são essas. Eu gostaria que o senhor agora, então, pudesse expor que ações o senhor pretende tomar a partir de agora. Eu coloquei 4 diretrizes que eu explicitei na plataforma de governo. Governo empreendedor, educador, solidário e bom prestador de serviço público. Esse solidário é ampliar a rede de proteção social, inclusive revendo os nossos programas. Nós temos muitos programas dispersos e nós vamos rever o custo-benefício e trabalhar para expandi-los. Por exemplo, o Renda Cidadã, que é o programa de renda mínima que o governo do Estado tem. A rede de restaurantes Bom Prato, rede de restaurantes de R$1, programa do leite, Alimenta São Paulo, programa com criança, com idoso, After School, programa do 2º período na escola, que é um programa que nós pretendemos ampliar, abertura das escolas nos finais de semana, para os pais, famílias, enfim. Eu fui buscar até a doutora Maria Helena, secretária executiva do Ministério da Educação, que é a pessoa que formulou os principais programas na área educacional do país, exatamente para a gente rever e apresentar os novos projetos. Governador Mariana Caetano, do Jornal Estado de São Paulo. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira é saber se o senhor tem alguma definição sobre data de envio do projeto à Assembleia a respeito da criação da Agência de Comércio Exterior, algum outro encaminhamento sobre esse assunto. E também saber do senhor se o senhor mantém a disposição de criar um Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, como o senhor chegou a citar pouco depois da eleição. Que modelo seria adotado para isso? E que tipo de influência ele poderia ter sobre as decisões de governo, sobre as questões do Estado? Então, são 2 questões importantes. Primeiro, em relação ao comércio exterior. Sim, nós estamos discutindo ainda o modelo, se uma secretaria extraordinária, se uma agência ou uma assessoria de comércio exterior. Isso nós vamos
debater agora no mês de janeiro, em seguida, se for o caso, propor a lei à Assembleia Legislativa. Mas dá grande ênfase São Paulo como plataforma exportadora para poder gerar emprego, melhorar a balança comercial. O segundo, em relação a Conselho, nós vamos implantá-lo sim. Com que objetivo? Eu acho que modernidade é participação, né? Quer dizer, o governo hoje tem que ser governo que tenha canais de participação com a sociedade civil, com o setor produtivo, com organizações do terceiro setor, com a sociedade civil organizada. Aí o governo vai errar menos, vai acertar mais. Então nós pretendemos sim ter um conselho muito vivo, muito ativo, trazendo sugestões, críticas, ponderações. Estamos estudando, a minha ideia é ter um só, econômico e social, não separar o econômico do social, mas tê-los juntos e como um bom parceiro na discussão, na elaboração e no estabelecimento de propostas para o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida da população. Bom dia, governador. Alexandre Penhalver. Durante o seu discurso, o senhor falou que vai maximizar o investimento na iniciativa privada. Queria que o senhor desse alguns exemplos. Veja bem, nós não podemos imaginar que todo investimento vai ser investimento público, porque há limitações, o cobertor é curto. Então, se quiser mais investimento, ou aumenta imposto, e a carga tributária já é alta, ou você vai buscar recursos privados e parcerias com a iniciativa privada. Eu vou dar um exemplo no campo econômico e um exemplo no campo social. No campo econômico, a nossa Caixa, ela é um banco público, um banco estatal, vai continuar a ser banco público e banco estatal. Agora, as suas subsidiárias, elas serão privadas. Nós vamos buscar o setor privado como parceiro, para ter agilidade, competitividade, fortalecer o banco, trazer recurso. Então, previdência privada, seguro, cartão de crédito, são 6 subsidiárias integrais. Então, você tem a mãe estatal, banco público, as subsidiárias com capital privado e da nossa Caixa. Outro exemplo, agora na área social. Os programas sociais que nós estamos implementando não têm gerenciamento estatal. Exemplo, a rede de restaurantes a R$1, é tudo do terceiro setor, e acho que vão poder avançar mais. Penitenciárias, com organizações não governamentais, poder de polícia e disciplina do Estado, mais gerenciamento da sociedade civil. FEBEM, unidades da FEBEM, buscando ter maior participação da sociedade civil, maior participação da população. Governador, sou Jorge Machado, da TV Assembleia. Feliz Ano Novo. O senhor falou no seu discurso de um novo Brasil, um Brasil da democracia consolidada, um Brasil do respeito internacional, mas é também um Brasil do entusiasmo e da alegria. Eu gostaria de saber se o senhor vai pegar carona nesse entusiasmo, nessa alegria, uma nova presidência no país e aproveitar para fazer um governo marcadamente, com o nome do Geraldo Alckmin, aproveitando essa carona, esse entusiasmo dos brasileiros e dos paulistas. Eu acho que não é o caso de pegar carona, mas eu acho que a alegria ela é importante. Eu entendo a vida pública como uma atividade alegre, embora cheia de problemas, de adversidade, mas quem está a serviço da sociedade, por natureza, deve fazê-lo com alegria. Porque não se está trabalhando para si próprio, está se trabalhando em benefício da coletividade. Nós vivemos um momento de esperança. E temos que, aí que eu coloquei, que é suar a camisa, trabalhar para valer, para não frustrar essas esperanças, para transformar a esperança em realidade, né? Sonho e medidas concretas. Governador, bom dia. O senhor falou da nossa Caixa e da criação das subsidiárias. Isso já era um plano do governo passado, então eu queria saber quando é que vai ser definida essa questão das subsidiárias integrais e também o leilão da CESP Paraná. A questão das subsidiárias integrais está pronta. Foi contratado o serviço A, serviço B, avaliação, modelagem, está tudo pronto. Mas nós não vamos marcar data enquanto nos sentirmos melhor o mercado.
Nós precisamos verificar o melhor momento. Pode ser daqui a alguns meses, pode ser o ano que vem, porque aí é uma questão de avaliação, quer dizer, não há nenhum problema técnico. Tecnicamente está pronto. Está avaliado e está pronta a modelagem. Mas nós vamos avaliar a questão do mercado, para poder ter os melhores parceiros e o melhor resultado. O modelo aprovado na área elétrica, no Estado de São Paulo, aprovado pela Assembleia Legislativa, lei, portanto lei estadual, ela estabelece que o setor de distribuição e geração, ele é privado, e a transmissão estatal. Então as duas empresas nossas de transmissão continuarão sendo estatais, foram unificadas numa empresa só, a da Eletropaulo e a da CESP, e estatal. As geradoras privadas. Então, se você perguntar, a CESP Paraná pode ser privatizada? Pode. Mas não temos também nenhuma definição. Por quê? Por que nós suspendemos o leilão de privatização ano passado? Suspendemos em razão das indefinições em relação ao setor elétrico. Então, nós não temos nenhuma previsão, por enquanto, de privatização. Nós vamos aguardar bem as definições do setor elétrico, próprio mercado, para definir mais à frente. Mas o governo não abandonou a ideia de privatizar a CESP Paraná? Não está abandonada. Já tem até lei. Mas nós vamos avaliar, não abandonou e também não tem nenhuma definição em relação a fazê-lo. É uma coisa a ser estudada ao longo do tempo. Governador Evandro Siqueira, Jornal A Tribuna de Santos. Com a inauguração da segunda pista da Imigrantes, a tendência é que o número de veículos em Santos, principalmente, mas em todas as cidades da Baixada Santista, aumente bastante e transformaria as ruas da cidade num caos. Uma das alternativas seria a abertura de um túnel ligando as zonas noroeste e leste de Santos. E esse túnel, o senhor vinha se empenhando, intermediando negociações com o governo federal para a liberação de verbas para esse projeto. O senhor acredita que com a mudança no comando do governo federal, a liberação dessas verbas possa ficar emperrada, no caso? Não, acho que não. Não vejo razão para achar que possam ficar emperradas. No orçamento de 2003... uma das emendas de bancada, são 20 emendas de bancada, é a Avenida Perimetral, lá em Santos. Essa está cravada no orçamento que começou hoje, né, no orçamento 2003. As outras é uma discussão a ser feita. Há recursos aí da CID, o Estado também pode ajudar, o município. Governar é escolher. Dinheiro não dá para tudo. É estabelecer prioridades. Então precisa verificar aquilo que é mais urgente. Nós entregamos a Imigrantes junto com aquilo que era mais urgente, que era o pé de galinha, ou seja, a chegada da Imigrantes lá embaixo, interligando com a Manuel da Nóbrega, Domênico Rangoni, e fazendo a intersecção com a Anchieta, aquela ponte estaiada, nova, muito bonita. Isso ficou pronto, entregue junto, ninguém acreditava que pudesse ficar pronto em 6 meses. Entregamos na mesma data. Agora outras obras terão que ser feitas, aí são mais de características municipais. E os municípios da Baixada têm o dinheiro também do DAD, do Dremos. Santos deve dar mais de 11 milhões de reais pelo fato de ser instância turística. Governador Daniela Lemos, EPTV Campinas. A Secretaria de Segurança Pública divulgou um balanço apontando queda nos índices de criminalidade. Mas tanto a PM, o comando da PM, admite quanto a população sente que muita coisa ainda precisa ser feita. O comandante admite, por exemplo, que o efetivo ainda não está completo. O senhor tem algum projeto para esse ano ainda para a região de Campinas? Olha, Campinas, desde o ano de 1992, assistiu um aumento dos índices de criminalidade, em especial o mais grave deles, que é o homicídio. Então, durante 10 anos, o índice cresceu todos os anos, na década de 90 inteirinha. Este ano que se encerrou, pela primeira vez, parou de crescer e caiu, e uma queda significativa, mesmo com aumento de população, uma queda de 14, quase 15%. Nós vamos ter mais policiais? Vamos. De que forma? Liberando os 4.000 policiais militares que estão fazendo guarda de muralha. Até fevereiro, nós teremos todos os agentes especiais de vigilância nos seus postos, armados, treinados e nos seus postos. E aí liberamos a polícia militar. Campinas tem na região várias penitenciárias. Esses PMs todos virão para o policiamento de rua, para reforçar o policiamento ostensivo e preventivo.
Governador, boa tarde. Cristina Carreira, TV Bandeirantes. Duas perguntas relativas também à área de segurança. O senhor pretende fazer alguma mudança na política de segurança pública para esse ano, já no seu primeiro ano? E em relação a mortes de policiais militares. Ontem, por exemplo, ocorreu um e a grande suspeita é que ele foi morto simplesmente porque estava usando a farda. Então, se o senhor pretende fazer alguma coisa também relacionada a isso? Olha, nós ampliamos a polícia. Estamos chegando em quase 130 mil policiais. A polícia está mais bem equipada, né? Colete, armamento, carros novos, helicóptero. A polícia está melhor treinada. Agora, todo o esforço que nós vamos fazer vai ser no policial. Treinamento policial, valorização do policial, inteligência da polícia, todo o esforço vai ser feito nisso. E na prestação de serviço para a população, chamadas delegacias participativas. Já encerramos o ano com 11 dessas delegacias num padrão chamado poupa-tempo, né? De serviço público rápido e muito eficiente. E a nossa meta não é para este ano só. Nós pretendemos fazê-lo em 2 anos. Mas ela tem o tamanho da desativação do Carandiru. É não ter um preso na cidade de São Paulo em distrito policial. São 7.600 presos hoje em cadeia e distrito policial. E nós temos uma meta de, em 24 meses, até o final de 2004, tá zerado aqui em São Paulo. Isso vai proporcionar um grande ganho de eficiência na segurança pública, porque você vai ter delegacias sem ter uma cadeia superlotada, com risco de rebelião e fuga atrás de você, e tomando conta de preso. A polícia vai se dedicar exclusivamente à polícia investigativa e judiciária. E quem vai cuidar de preso é a SAP, a Secretaria da Administração Penitenciária. A morte nós vamos apurar e vamos prender esses criminosos. Governador, bom dia. Luísa Raiol, do jornal Voz do Condômino. Foi sancionado, esse ano que passou, aqui na casa, a lei que regulamenta a instalação das antenas de celulares. Eu gostaria de... Qual vai ser a sua postura nesse governo, já que elas estão invadindo a cidade de São Paulo, e nós já temos um grupo de pessoas estudando na USP os resultados na saúde das pessoas, e também porque elas sobrecarregam a estrutura da edificação. Sem nenhum critério, elas são colocadas. Então, há uma preocupação na engenharia, eu acompanho muito, até porque também sou presidente da Associação Nacional de Defesa dos Condôminos, gostaria de saber, até porque ela afeta 2 situações, tanto o cidadão quanto a edificação. O poder regulador e fiscalizador na área de telecomunicações é a da Agência Nacional, da Anatel. Agora, isso não exime o Estado de poder, suplementarmente, também fiscalizar e cuidar da saúde pública. Nós vamos verificar a questão da aplicação da lei, aquilo que for de responsabilidade da Agência Nacional, nós vamos comunicar à Agência Nacional, que o Estado puder fazer, vamos executá-lo. Bom dia, senhor governador. Sou Maria Amélia Lofrano, do jornal Consciência Ecológica. Feliz ano novo. Com sua permissão, quero parabenizar a primeira-dama pelo trabalho social maravilhoso que ela vem realizando. Em relação ao social, nós sabemos a importância das ONGs dirigido ao social. Quero saber se para 2003 o senhor tem algum projeto dirigido às ONGs em relação à assistência à criança e à terceira idade. Muito obrigada. Olha, o melhor parceiro que nós podemos ter é a sociedade organizada. E esse é o fato auspicioso desse início de século e de milênio. Aumento do trabalho voluntário e fortalecimento da sociedade civil. Tanto é que um dos 4 pavilhões do Carandiru, um dos 4 vai ser só para trabalhar com o terceiro setor. Os vários projetos com organizações não governamentais, voltado à criança, ao idoso, ao meio ambiente, enfim, as várias áreas de atuação. Então, vamos ter boas parcerias aí nessa área e até um pavilhão completo só para trabalho com organizações do terceiro setor. Muito obrigada.
Governador, bom dia. Tatiana Ferraz, TV Gazeta. Houve uma pesquisa divulgada recentemente pela FUNAP com dados muito interessantes sobre a população carcerária do estado de São Paulo. Entre os dados divulgados estava o de que a maioria dos presos quer trabalhar, quer estudar e quer se reintegrar à sociedade. Mas, mesmo assim, o índice de reincidência continua muito alto. Gostaria de saber se existe alguma medida nesse sentido, até incentivo fiscal para empregar ex-presidiários no estado de São Paulo, que nós vivemos uma época de muito desemprego, onde é difícil achar um emprego até para quem tem diploma universitário, que dirá para quem acabou de deixar uma prisão. Olha, isso é rigorosamente verdadeiro que você colocou. A maioria dos presos quer trabalhar, até porque cada 3 dias de trabalho tem remissão de um dia de pena. Esse é o nosso desafio. Por isso as novas unidades prisionais, não o CDP, porque o CDP é preso provisório. Ele pode até ir a julgamento e não ficar preso, não vai cumprir pena. Este não. Mas os presos condenados que vão para as novas penitenciárias, todas elas nós estamos procurando fazer oficina. E estamos orientando o governo a comprar da FUNAP. Por exemplo, o metrô, o mobiliário todo novo do metrô foi feito pelos presos. Então, prioridade é adquirir produtos da FUNAP, até para poder, eles terem uma pequena remuneração, além de trabalhar, reduzir pena. Nós criamos, pela primeira vez, nunca existiu isso, este ano, 2 casas do egresso, uma em São Paulo e uma em Ribeirão Preto. Então, exatamente para o preso que saiu, cumpriu pena, ele deixou a penitenciária, para ajudá-lo a se qualificar e ajudá-lo a conseguir emprego no mercado de trabalho. Então tem a Casa do Egresso aqui em São Paulo, a Casa do Egresso em Ribeirão Preto. E também implantamos as alas de progressão penitenciária, porque antes o preso saía do sistema fechado diretamente para a liberdade. Agora não, ele sai do sistema fechado para um sistema semiaberto, onde ele só dorme na prisão, já começa a trabalhar, e até ser colocado totalmente em liberdade. E pretendemos buscar parcerias com a iniciativa privada na construção de novas penitenciárias, não o poder de polícia. Esse é do governo. O Estado, pela Constituição, é responsável pelos seus presos. Mas a parte de atendimento, tudo isso pode ser feito com o setor privado. Governador, o senhor vai para Brasília para a posse do presidente. Walter está dizendo que todo o mobiliário da Assembleia também foi adquirido da FUNAP, trabalho dos presos. E temos hoje 50% dos presos trabalhando e 18% deles estudando, através de telecurso. O senhor vai para a posse do presidente Lula, um dia de festa, mas também um dia político. O senhor vai ter conversas, tem planos, vai levar algum pleito de São Paulo? Não, hoje não, né? Mas vamos à festa lá. Eu saindo daqui, até nós fizemos uma cerimônia mais singela, e saindo daqui eu estou indo direto para o aeroporto, e se der tempo vou ainda ao Congresso Nacional. E irei também à transmissão de cargo do presidente Fernando Henrique. E depois da transmissão de cargo no Palácio Planalto, vou à base aérea, dar um abraço no presidente, que deixa o governo depois de 8 anos e vai ficar 2 meses fora. Governador, bom dia, Vilma, do Correio Popular de Campinas. O senhor falou que os portos são fundamentais para o progresso do Estado. Para Campinas, basicamente, é o aeroporto, não o porto. Tem alguma novidade com relação a isso? Tem a questão da licitação para contratar a empresa que vai cadastrar as famílias que serão retiradas lá. O senhor já sabe quando que vai ser essa licitação? Olha, eu fui buscar para secretário dos Transportes o doutor Dario Raiz Lopes, que é um homem do transporte intermodal, porque é um especialista em transporte, professor do ITA, transporte rodoviário, e é o diretor atual do DAESP, do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo. Ele é o novo secretário dos Transportes. Então nós vamos fazer um esforço grande nessa questão do intermodal. Porto, Santos e São Sebastião, aeroportos, expansão de Viracopos e Cumbica, aeroporto internacional de carga, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, o modal rodoviário, hidroviário
através da hidrovia Tietê-Paraná, ferroviário com o terceiro trilho ligando Bauru até Pederneiras e a margem da beira da hidrovia. Então, dentro desse trabalho, Campinas é uma grande plataforma de exportação, de agregação de valor, de exportação de produtos. E o aeroporto vem dentro desse trabalho. Não vai ser fácil, nenhum nem outro, porque há milhares de famílias nas áreas que se destinarão, no caso de Campinas, a segunda pista, no caso de Guarulhos, a terceira pista. Por isso, nós vamos somar esforços. As prefeituras de Campinas e Guarulhos, o governo do Estado, inclusive com a Secretaria da Habitação, na questão das novas moradias, e a Infraero, no financiamento dessa ampliação da infraestrutura. Bom dia, governador. Eu gostaria de saber qual o tratamento que o senhor espera que o governo federal dê ao Estado de São Paulo, e também gostaria de saber se o senhor pretende aumentar o salário do novo secretariado. Bom, em relação ao governo federal, eu acho que será um relacionamento respeitoso, um relacionamento pautado pelo interesse público. Nós tivemos um encontro com o presidente eleito, os governadores do PSDB, lá em Araxá. E eu tive uma excelente impressão, porque se você analisar, o nosso professor, Franco Montoro, ele nos ensinava o seguinte: o que o município puder fazer, o Estado não deve fazer. Nós precisamos descentralizar mais. Por exemplo, na área de meio ambiente, o governo do Estado licencia pizzaria lá em Marília, mas isso não pode ser delegado ao município. Nós não devemos confiar no poder local. Por que o Estado tem mais seriedade, tem mais... Não, precisamos confiar, delegar, confiar, descentralizar, colocar mais perto da população. Da mesma forma, a União em relação ao Estado. O Brasil é um país continental. Então, quanto mais descentralizar, delegar, fazer parceria, melhor. E aí não tem intermediário, questão partidária, nada disso. É relacionamento maduro de governantes que têm responsabilidades em vários níveis. Essa é a nova política que nós acreditamos. Em relação ao secretariado, eu acho que os secretários ganham pouco. É difícil até colocar isso, mas, na realidade, eu vejo municípios do interior onde secretários de prefeitura, prefeituras pequenas, de cidade ou cidade média, 40, 50, 60 mil habitantes, ganhando R$7.000, R$8.000, e os secretários do governo do Estado, o secretário da Fazenda, do Planejamento, que tem um orçamento de 54 bilhões e meio de reais, ganhando líquido R$4.900. Então, ou a pessoa é rica, não precisa disso, ou vai ter que dar aula de noite para poder complementar o salário. Então, a gente tem que achar uma maneira de corrigir isso. Não decidimos ainda a forma de fazê-lo, mas me parece justo e nós vamos procurar corrigir. Então, vai haver então um aumento... Não espalhe, hein? Senão o pessoal já começa a gastar por conta. Hein? Governador Marcelo Oliveira, Jornal Agora. Gostaria de saber, na questão da segurança, houve todo um incremento da força policial, das viaturas e tal. Mas na parte legal, há uma série de coisas que poderiam mudar no Código Penal, como, por exemplo, a maioridade penal. O senhor defende isso? O senhor pretende levar alguma proposta ao Congresso Federal de mudança do Código Penal em algum aspecto? Diminuição da maioridade, não. Não vejo razão para isso, porque, na realidade, se um adolescente coloca em risco a sociedade, ele é preso. Ele fica em privação de liberdade. Não vai oferecer nenhum risco. Agora, é evidente que a FEBEM, ela oferece muito mais condições de reeducar. Aliás, eu estou colocando exatamente na Secretaria da Educação, que é para educar. Educar para o trabalho, qualificar, para poder ter um bom emprego, para poder melhorar, unidades descentralizadas, perto da família, das pessoas queridas, manter um vínculo afetivo. Então, não me parece adequado. Em relação à mudança do Código Penal, certamente que sim. O professor Cláudio Lembo, que é um grande jurista, professor de Direito, reitor da universidade, o secretário da Justiça, que é um professor de Direito Constitucional, e vários outros, vão nos ajudar a gente elaborar propostas para o Presidente da República e para o Congresso Nacional. Em princípio, você poderia dizer que alguns crimes
deveriam ter uma pena maior. Vou dar um exemplo. Se você pegar 4 pessoas, os 4 armados, dentro de um carro, com arma raspada, com arma adulterada, o que eles iam fazer? Coisa boa não iam, né? Porque acabam todos soltos. Os 4 são presos e acabam soltos. Porque o fato de portar arma adulterada não tipifica, não aumenta a pena. O que aumenta a pena é o ato de raspar a arma. Então, se você não pegar a pessoa com maçarico raspando a arma, não acontece nada. Quer dizer, esse é um fato corriqueiro do dia a dia. Está aí o secretário da Segurança Pública, o doutor Saulo, que vê isso todo dia. Você pega a pessoa com arma adulterada e acaba conseguindo escapar. Precisa ser corrigido. De outro lado, alguns tipos de crime, você poderia ter serviço civil prestado à sociedade. Ao invés de ficar preso, vai trabalhar sábado, domingo, feriado, de graça para a sociedade, para pagar o crime que cometeu. Então, eu acho que sim, que merece uma reavaliação à luz da nossa realidade, e nós podendo, nós vamos colaborar. Aliás, levei ao presidente Fernando Henrique, no começo do ano, um conjunto de propostas. Ele até editou uma medida provisória em relação a presos de alta periculosidade e com dificuldade de convivência nas penitenciárias, permitindo manter mais do que 6 meses em regime disciplinar diferenciado. Governador, bom dia. Sérgio Guerman, do Portal Terra. Eu gostaria de saber se o senhor acha o dia 1º de janeiro adequado para uma cerimônia de posse, e se o senhor pretende trabalhar pela mudança dessa data, como o PT tentou fazer. Se o dia é adequado? Nós estávamos vindo do Palácio para cá, e eu contei para o Lembo. Falei, Lembo, em 94, o governador Mário Covas morava, se não me falha a memória, na rua Engenheiro Maffei, Angelina Maffei Vita. Morava num prédio ali perto da Marginal de Pinheiros, e eu era vice-governador. E fui orientado para que estivesse na casa do governador às 9 horas da manhã, porque 9h30 sairia o cortejo para a Assembleia Legislativa. Então eu e o Mário Covas dentro do carro, conjunto de batedores, tinha cavalaria e tal, e a gente procurava alguém para dar um adeuzinho, porque a cidade literalmente dormia. Aí, de repente, encontrava algum desavisado, que ainda não tinha terminado o Réveillon, totalmente de fogo, né? E a gente dava, ou jornalista, né? Então, evidente que o dia não é o melhor. Mas, tanto é que eu acho que o pessoal que ligou para mim, dizendo, olha, para ir na posse, eu falei, não, venha dia 2 na transmissão do cargo, até porque nós vamos ter que sair correndo para Brasília, não vai dar nem para cumprimentar, nem para tomar um café. Vai amanhã lá no Palácio e tal, e não vai sair de madrugada, né, risco de acidente e tal. Agora, a rigor, tem uma lógica. É a lógica do ano fiscal. Porque eu fui prefeito no tempo que tomava posse em fevereiro. E naquele tempo não tinha lei de responsabilidade fiscal. Então, janeiro era aquela confusão. Se o prefeito perdeu, né, perdeu a eleição, ele deixava, em 30 dias, ele fazia um estrago considerável. Então, à medida que você passou 1º de janeiro, olha, até 31 de dezembro tem um que responde perante o Tribunal de Contas e a Justiça. A partir de 1º de janeiro é outro, não tem mistura. Então, essa foi a lógica do Constituinte, é inaugurar o ano fiscal, distinguindo bem responsabilidades. Então, embora a data não seja muito conveniente, mas eu acho que tem uma lógica nisso. Eu não vejo questão para estar mudando, não. Até porque é só de 4 em 4 anos. Governador, boa tarde. Sheila Wada, do Diário de Comércio e Indústria. A Prefeitura de São Paulo vai passar a cobrar várias taxas a partir do ano que vem. Eu queria saber a sua opinião a respeito dessas novas taxas, uma vez que o senhor já afirmou que a população deve pagar pelos serviços que ela usa. E se há um projeto específico já para o ano que vem em parceria com a Prefeitura? Olha, em relação à questão de tributos, São Paulo reduziu o imposto, o Estado de São Paulo. Em dezembro agora, nós ampliamos o Simples Paulista, reduzindo o ICMS, que é o imposto que nós vivemos, responde por mais de 80% da arrecadação, para micro e pequena empresa. Então, o Estado de São Paulo reduziu carga tributária.
Questão do município, eu, por norma, eu evito estar comentando, essa é uma decisão que cabe ao governo local. Em relação a... Qual a terceira questão? Se é um dos projetos já para esse primeiro ano em parceria com a Prefeitura. Ah, sim, há vários. Primeiro, a questão das enchentes. Nós estamos começando, finalmente a Prefeitura completou a documentação do Pirajussara, de um terreno aqui na Bacia do Pirajussara. Vamos começar a obra agora em janeiro. Segundo, além do combate a enchentes, a questão social, expansão do Renda Cidadã, que é a Prefeitura que seleciona as famílias. Terceiro, habitação, já ficaram prontas 400 apartamentos, tem outros em construção. Prefeitura nos dá o terreno, nós construímos pelo CDHU, nós damos o dinheiro, Prefeitura constrói pela Coab, só para moradores de favela e áreas de risco. Favelas e áreas de risco. Já estamos chegando a 600 moradias, a expectativa é chegar de 4 a 5 mil moradias, são 100 milhões que estão reservados. A quarta, quando foi feito o Expresso Leste, o trem, 3 novas estações, Jacupêssego, José Bonifácio e Guaianazes, o governo desativou um leito antigo, uma corcova, porque agora tem o Expresso Leste chegando até Guaianazes. Então ficou o antigo leito da ferrovia na Zona Leste desativado. A Prefeitura pediu essa área da CPTM para fazer o prolongamento da Radial Leste. E nós estamos em entendimentos com a Prefeitura para poder ceder essa área ou estabelecer um modus vivendi. E a outra, uma boa notícia, liguei para a prefeita, ela gostou muito, nós repassaremos amanhã, exatamente, é amanhã, Elival, o dinheiro da Prefeitura do precatório. Já foi? Já está no caixa lá? Repassamos no dia 30, 51 milhões de reais, dinheiro vivo, nos cofres da Prefeitura, para cumprindo rigorosamente o segundo décimo dos precatórios. Governador, para encerrar, acho que o senhor já está com pressa para ir para Brasília, mas eu gostaria de saber que faixa salarial o senhor considera razoável para remunerar os secretários e se isso eventualmente pode ter impacto em outras categorias do funcionalismo. Bom, primeiro nós estamos analisando nessa questão do teto. Segundo, o aumento é pouquinho, nada, é sempre na linha de economia. Economia é o segredo, né? Nada de gastança. E terceiro, para encerrar, o governo já começou, literalmente, suando a camisa, né? Obrigado a todos. Bom ano novo. Vista coletiva com o governador recém-empossado Geraldo Alckmin. Nesse momento ele está recebendo os cumprimentos dos deputados, dos amigos, secretários de Estado, que estão neste momento cumprimentando o governador. A transmissão, o cargo, agora empossado Geraldo Alckmin. O governador vai receber os cumprimentos, vai até a presidência e, na sequência, ele ainda vai passar pelo estacionamento da Assembleia, fazer a revista à tropa. No estacionamento da Assembleia está a repórter Ana Kaline com mais informações. Jorge, depois da entrevista coletiva concedida pelo governador Geraldo Alckmin, ele vai passar aqui por uma cerimônia de honras militares prestadas pela tropa da Polícia Militar. Ele vai fazer continência da tropa, quero dizer, passagem em revista e também um desfile em continência. Antes da chegada do governador, eu vou aproveitar e conversar com o deputado recém-eleito, o deputado Romeu Tuma Júnior, eleito pelo PPS. 1º de janeiro, feliz ano novo, deputado, expectativas. Governador